Boa noite, meus amigos. Faz um tempinho que eu não falo para vocês. Às vezes eu participo às quartas-feiras, às vezes eu não tenho como participar por conta de outros compromissos. Mas eu queria agradecer imensamente o convite da Graça para eu poder falar essa noite. Então vamos para a prece inicial, não é? Antes da fala. Vamos endereçar os nossos pensamentos lá para o nosso centro espírita verdade, amor e caridade. Mentalizando lá a sala da nossa preparação das quartas-feiras. Mentalizando a equipe espiritual da casa, prepostos de Jesus, o nosso Mestre, de Deus, o nosso Pai. E rogar a equipe espiritual que esteja conosco nessa noite em que nós nos congraçamos enquanto espíritas do SEVAC. E nesse congraçamento, nós vamos recebendo a luz do mais alto, luz essa necessária para passarmos por esses tempos de hoje. Nós só temos que vos agradecer, Mestre Jesus. Agora e sempre, graças a Deus. E aí, pessoal, eu pensei em falar a respeito dos dias de hoje, né? Há mais ou menos um ano atrás, quando eu falei aqui pela primeira vez nas nossas lives da quarta-feira, eu falei sobre a esperança, né? Esperança por conta dos dias que nós estamos passando. E aí, eu procurando uma mensagem para falar para vocês, eu encontrei essa, nos dias difíceis, que o Alberto fez, a gentileza, fez o carinho de postar junto com o convite, aí eu agradeço ao Alberto por isso. É lá do livro Chico Xavier, Pede Licença, né, Espíritos Diversos, e ela é a mensagem de Emmanuel. Por favor, Alberto, você pode colocar aí para a gente? Obrigado. Então, olha lá, pessoal. Nos dias difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que a arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que dependesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé,
aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Obrigado, Alberto. Então, meus amigos, essa é a mensagem na qual eu me baseio para conversar com vocês nessa noite, né? Mensagem que traz para a gente alento nesses tempos difíceis. Possibilidade de passarmos por esses tempos difíceis. E nós sabemos como a gente pode passar por esses tempos difíceis, enquanto espíritas, né? Estamos aqui conversando entre espíritas, e nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, nós ignoramos por uma série de razões, não é? Mas sempre é possível retornarmos. Sempre é possível pegarmos de novo a rota, né? Pegar a vida nas mãos. E aí nós estamos passando por dias difíceis, não podemos nos esquecer. Não? Os dias não são dias fáceis, né? Vivemos o isolamento social, vivemos distante de entes queridos, não é? De familiares queridos, de amigos queridos. Não podemos, enquanto grupo do SEVAC das quartas-feiras, nos abraçarmos fisicamente, não é? Temos algumas limitações que dificultam, né, o nosso convívio. Porém, graças a Deus, é possível, né, pela internet, né? Deus colocou para nós essa possibilidade, né, da gente poder conversar pela internet. Então, dias difíceis que nos trazem sentimentos, podem nos trazer sentimentos de angústia, de desespero, de desalento, estarmos sem alento, né? Estarmos sem esperança, não é? É possível, né? Dias difíceis que nos trazem tristeza. Somos humanos, não é? Convivemos com essas possibilidades, com esses sentimentos. Não podemos ficar neles, né? Não devemos ficar neles, porque sabemos, enquanto espíritas, o que eles produzem em nós, não é? Mas, por vezes, nós permanecemos neles. Pessoas queridas, como diz a mensagem, conhecidas, indo para a pátria espiritual, né? No nosso caso aqui, mais de 500 mil pessoas, né? Brasileiros. É um momento de desalento, um momento difícil. A gente não pode se esquecer disso, a gente não pode dizer que é diferente, não é? Porém, a gente tem a esperança na doutrina, a gente tem a esperança nas palavras de Emmanuel, nas palavras de André Luiz, nas palavras daqueles que deixam, através dos encarnados, dos médiuns, suas mensagens redentoras de confiança, não é? Que fazem com que passemos por esses dias difíceis. E aí, Emmanuel, através de Chico, nessa mensagem para nós, nos dias difíceis. Ele chama a nossa atenção para as dificuldades que nós já vencemos. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós já passamos por dificuldades, que passamos por elas, não é? Que passaremos por elas, não é? Mas nós achamos que a do momento é a maior, e realmente é a maior dificuldade que estamos passando. Mas é possível passarmos por ela, porque já passamos por outras. Já vencemos vicissitudes pelas quais passamos. Por que nós vencemos?
E aí Emmanuel começa a elencar para a gente o porquê, né? Porque nós aurimos, diz ele, forças, muitas vezes sem saber de onde. Porque existe medicação ou providência divina, né? Desenvolvida pela ciência, já vista, por exemplo, quanta produção de vacina nós temos, não é? As mais variadas vacinas, uma gama de vacinas, não é? Que a ciência traz para a gente, né? Que em outras pandemias demoraram tempo para serem produzidas, né? Então, a ciência, através da mão divina, nos ajudando a passar por esse momento de vicissitude, de dificuldade. Desânimo, sim, diz Emmanuel, mas somos amparados, mesmo sem nos darmos conta. Podemos não nos dar conta, mas existe o amparo que vem para a gente. E nós, enquanto espíritas, sabemos, né, temos confiança, né? Nós temos prova de que esse amparo está conosco. Crises de angústia desaparecem, diz Emmanuel, sem se saber a intervenção libertadora. A ausência dos nossos seres queridos, dos nossos entes amados, né? Por outras almas abençoadas que aparecem. Almas abençoadas que aparecem para fazer com que consigamos viver mesmo sem os entes queridos, os entes amados conosco, não é? E aí, Emmanuel vai dizer, por quê? Né? Porque a gente tem fé, ele diz. Porque a gente persiste, a persistência, aguardando, diz ele, confiando, né? Temos que aguardar e temos que confiar. Temos que ter fé. Trabalhando, como a gente faz aqui às quartas-feiras, por exemplo, mesmo remotamente, não é? Quando nós vibramos pelos nossos irmãos, nós estamos trabalhando, não é? Trabalhando e servindo. Estamos servindo aos nossos irmãos. Não é? Não deserção, não desertemos dessa possibilidade de passar pelos dias difíceis que passaremos. Não nos sintamos derrotados. Não derrota, diz ele. E essa fé, essa persistência, essa confiança, esse trabalho, a não deserção, a não derrota, é pela bondade de Deus em nosso benefício. Deus é bondoso porque é nosso Pai. Enquanto Pai que zela pelo Filho, como muitos de nós aqui zelamos pelos nossos, né? Somos bondosos. Bondosos em benefício. Então, Deus é bondoso em nosso benefício. Quando traz para a gente quando coloca para a gente essa possibilidade da fé, da persistência, da confiança, do trabalho, da não derrota. E aí Emmanuel diz que nós precisamos considerar algumas coisas, né? É preciso que a gente considere o quê? E aí ele retorna o tema, né? As dificuldades já vencidas. Nós temos que considerar isso, para não nos sentirmos derrotados. Nós já vencemos. Se nós olharmos o quanto nós já vencemos, né, de dificuldade, cada um de nós, todos nós temos dificuldades na vida, passamos por elas, vencemos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, não é? Mas vencemos. Temos essa possibilidade inata dentro de nós de vencer as dificuldades, de passar por elas. Por quê? Porque somos centelhas divinas, né? E muitas vezes nós nos esquecemos disso, que nós temos essa possibilidade inata em nós. Muitas vezes nós nos perdemos, nós nos desviamos, não é?
mas nós sabemos disso. É inato, né? É possível isso. Então, considerarmos as dificuldades já vencidas, considerarmos que Deus sempre, sempre nos sustenta e nos sustentará. Considerarmos as nossas obrigações. Quais são as nossas obrigações? Cada um sabe das suas. E nós, enquanto espíritas, aqui nessa comunidade espírita, sabemos das nossas obrigações enquanto espíritas. Ele diz para a gente que a gente tem que considerar a necessidade da paciência. A nossa sociedade hoje em dia, da forma como ela é estruturada, das relações esgarçadas, né, das relações fluidas que existem hoje em dia, fazem com que nós não consideremos a possibilidade de sermos pacienciosos. Não temos paciência para ouvir o outro que vem conversar conosco. Nós já avaliamos, nós já emitimos julgamento, nós já queremos passar receita, né? Quando o outro só quer conversar, quando o outro só quer falar, porque muitas vezes não tem com quem falar, né? Então, considerarmos a necessidade da paciência. Paciência conosco mesmos. Muitas vezes nós ficamos sem paciência conosco, né? Muitas vezes nós não nos toleramos por conta do que nós fazemos, não é? Mas somos humanos, somos passíveis de erro, né? Temos que nos considerar. E considerar, ele diz, por último, a esperança em Deus. Dias difíceis, porém esperança em Deus. Dias difíceis, porém trabalho, né? E aí, uma frase que ficou para mim, que me chamou muito a atenção nesse texto, mais no final: cooperar com Deus sem atrapalhar. Cooperar com Deus sem atrapalhar. Vejam, muitas vezes nós nos colocamos num pedestal tão alto que atrapalhamos Deus na sua simplicidade, porque Deus é simples. Nós que o tornamos difícil de acessar, nós que por vezes nos colocamos maiores ou nos pretendemos colocar maiores do que Ele, né? E aí, quando nós nos colocamos nesse pedestal, como vestal, né, do Espiritismo, nos colocamos nesse pedestal, nós atrapalhamos, ao invés de ajudarmos, ao invés de cooperarmos com Deus, né? Então, cooperar com Deus, inclusive, para que Ele faça com que nós possamos trilhar o melhor caminho. Muitas vezes nós atrapalhamos a nós mesmos, muitas vezes nós atrapalhamos Deus, né, a fazer o que Ele precisa fazer junto conosco para nós mesmos, né? Então, cooperar com Deus sem atrapalhar. Esse é o recado da noite. Pelo menos para mim é. De que modo? Existe um convite. Cada qual pensar em um plano de cooperação. Qual é o meu plano de cooperação? De operar junto. Cooperar. Não é? Qual é o meu plano? Considerando as nossas necessidades, considerando as nossas capacidades e considerando as dificuldades dos dias. Tá certo? Então, cooperar com Deus sem atrapalhar. Era isso que eu tinha para falar essa noite. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos vocês, meus queridos amigos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Graça.